Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este homem se viu em meio a uma grande catástrofe global. Ele viu tudo ao seu redor desmoronar. Parecia um pesadelo. Diante de tantos eventos, ele viu uma população inteira correndo desesperada, e ele também precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar. Ele só não sabia que o que estava vivendo era um evento sísmico sem proporções, onde quilômetros abaixo da superfície existia um vulcão adormecido que agora decidira entrar em erupção. Qual seria a dimensão deste desastre natural? Mas uma coisa é certa: a vida dele e de todas as pessoas que passaram por essa experiência nunca mais será a mesma. Será que existe uma maneira de parar tamanha força da natureza? Viva esta aventura ao lado deste protagonista, em meio a uma cidade que se encontra mergulhada no caos. Tudo começa do nada, com um baita boom. O Monte Baekdu, um vulcão gigante que fica entre a China e a Coreia do Norte, simplesmente acorda depois de ficar séculos quietinho. E não é uma erupção qualquer, é tipo explosão de fim de mundo. A terra treme, prédios desabam, carros viram brinquedos, gente correndo para tudo quanto é lado. Um verdadeiro caos. Só que isso não para por aí. Os cientistas percebem que esse primeiro estouro foi só o começo. Eles estudam os dados, olham gráficos malucos e percebem que vai vir coisa muito, mas muito pior. E rápido. Eles preveem uma série de erupções seguidas, tipo dominó, que podem destruir a península coreana toda, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte. Se não fizerem nada, vai ser o fim. E aí começa a corrida contra o tempo. O governo da Coreia do Sul se junta com cientistas especialistas em vulcões e terremotos e tentam bolar um plano maluco, porque plano normal já não vai resolver mais nada. Um cara chamado Kang Bong-rai, que é tipo o cérebro do time de cientistas, tem uma ideia: usar uma explosão controlada dentro do vulcão para impedir que ele exploda de vez e acabe com tudo. Como se fosse soltar o ar de uma bexiga devagar para ela não estourar, sabe? Mas para isso funcionar, eles precisam de urânio. E não é qualquer urânio, é urânio de bomba nuclear. E onde tem isso? Exatamente, na Coreia do Norte, escondido em mísseis. Agora imagina, para impedir que o vulcão acabe com tudo, eles vão ter que roubar material nuclear de um país vizinho que não é nada amigável. A missão já nasce completamente insana. Aí entra o capitão Jo In-chang. Ele é do exército, mas não é nenhum herói de filme de ação, sabe? Ele é meio estabanado, meio perdido, mas tem um bom coração. Ele é chamado para liderar essa missão doida, entrar escondido na Coreia do Norte, encontrar o urânio e trazer de volta. Tudo isso enquanto o chão tá tremendo, o céu tá cinza de fumaça e todo mundo tá em pânico. Só que o governo da Coreia do Sul sabe que o Jo não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles mandam ele fazer contato com um cara chamado Ri Jun-pyung, que é um norte-coreano que já foi agente secreto, meio traidor, meio gênio. Só que ele tá preso, então eles têm que libertar o cara e convencer ele a ajudar. Enquanto tudo isso rola em Seul, a cidade tá virando de cabeça para baixo. A esposa do Joe, que tá grávida, tenta sobreviver no meio de todo esse desastre. A gente vê cenas dela tentando escapar de prédios caindo, sirenes tocando, pessoas em pânico. É um lembrete de que não é só missão militar. Tem famílias, tem vidas ali no meio do caos. Então, ele é jogado no meio da zona de guerra logo de cara. O cara mal teve tempo de entender o que está acontecendo, já está dentro de um avião militar, voando para a Coreia do Norte, cheio de tensão. Só que aí, pá, o avião sofre um ataque. Tudo explode, o plano já começa dando errado. Clássico, né? O Jo sobrevive, claro, mas cai no meio do nada, com neve, fumaça e soldados por todo lado. E agora ele precisa achar o tal Ri Jun-pyung, aquele espião norte-coreano preso, que é tipo o único que sabe onde está o urânio. Ele é esperto, cheio de truques, meio debochado, daqueles caras que você nunca sabe se tá do seu lado ou se vai te apunhalar. Quando o Joe finalmente encontra o Ri, a tensão já tá no máximo. Os dois são de países inimigos, não se confiam nem um pouco, mas não têm escolha, precisam trabalhar juntos. E aí começa a parceria mais doida do filme. Enquanto isso, o mundo tá se desmanchando. O vulcão continua rugindo, o chão não para de tremer. É tipo um cronômetro gigante dizendo: corre,
ou vai tudo pelos ares. E enquanto o Joe e o Ri tentam fugir dos soldados norte-coreanos, eles também têm que descobrir onde está guardado o urânio, que está escondido dentro de um míssil subterrâneo, numa base ultra secreta. O caminho até lá? Um pesadelo. Eles são perseguidos, se metem em troca de tiros, fogem por túneis, pegam carona em caminhões, enfrentam 1000 armadilhas. E mesmo com toda essa treta, o Ri Jun-pyung vai mostrando que é mais esperto do que parece. Ele engana soldados, cria planos do nada, salva o Joe mais de uma vez, mas sempre com aquela cara de quem só tá fazendo isso porque é divertido pra ele. E o Joe? Ele vai ficando mais confiante, mais decidido. No começo ele era só um militar atrapalhado, mas ali no meio da loucura, ele começa a mostrar coragem de verdade. Não é um herói perfeito, mas é o cara que não desiste. No meio disso tudo, eles finalmente acham o local onde está o urânio. É uma base escondida, cercada de soldados. A tensão explode. Eles precisam entrar, pegar o material radioativo e sair vivos, sem causar uma explosão nuclear, claro. Fácil, né? Só que nada é fácil nesse filme. Eles entram na base, enfrentam mais soldados, quase morrem, mas conseguem pegar o urânio. Só que a coisa não termina aí. Agora eles têm que transportar esse negócio super perigoso até o vulcão, lá no alto do Monte Baekdu. Tudo isso enquanto o tempo tá acabando, o vulcão tá prestes a estourar de vez, e o mundo parece que vai colapsar a qualquer segundo. Ah, e lembra da esposa do Joe? Lá em Seul, ela continua tentando sobreviver. Os terremotos aumentam, a cidade tá um caos. Ela tenta fugir com outras pessoas, mas as coisas só pioram. Isso deixa tudo ainda mais urgente porque o Joe não tá só salvando o país. Ele tá tentando salvar a própria família também. A parte 2 termina com os dois caras, Joe e Ri, exaustos, cobertos de lama e neve, com o urânio nas mãos e o destino de milhões de pessoas nas costas. Eles ainda não se confiam totalmente, mas agora existe uma faísca de respeito entre eles. O Joe vê que o Ri, mesmo sendo um cara complicado, também tem algo a perder. E o Ri começa a perceber que o Joe é mais valente do que parecia. Então, o Joe In-chang e o Ri Jun-pyung finalmente estão com o urânio nas mãos. Só que assim, não é tipo, uhul, agora é só levar lá e pronto. Nada é fácil nesse filme. Eles têm que atravessar um território destruído, com soldados atrás deles, terremotos sacudindo tudo e o vulcão cada vez mais maluco, cuspindo fumaça e lava que nem dragão com dor de barriga. Os caras estão no limite. O Joe tá todo arrebentado, mas não para. O Ri, mesmo com aquele jeitão frio dele, começa a mostrar que se importa. Tipo, ele finge que não liga, mas você vê nos olhos que ele tá tentando fazer a coisa certa. Enquanto isso, lá embaixo, na cidade, a esposa do Joe tá tentando chegar num abrigo de emergência. O chão racha, os prédios desabam, e ela tá grávida, sozinha. E mesmo assim não desiste. Você fica naquela aflição de, meu Deus, alguém ajuda essa mulher. Ela representa toda a galera inocente que vai sofrer se o plano der errado. Beleza. Agora corta de volta pros dois caras no topo do mundo. Eles chegam no Monte Baekdu, que já tá prestes a explodir como se fosse o fim do planeta. A missão é detonar uma bomba feita com o urânio bem no lugar certo, no momento certo, para liberar a pressão do vulcão sem explodir tudo. É tipo tentar soltar o vapor de uma panela de pressão gigante, sem deixar ela voar pelos ares. Mas aí, óbvio, as coisas complicam. Um grupo de soldados norte-coreanos aparece para impedir tudo. Eles não sabem do plano ou não acreditam. Acham que os dois são terroristas ou traidores. Começa mais uma treta. Troca de tiros, correria, explosões. O Joe quase morre tentando proteger o detonador. E o Ri? Ele percebe que alguém precisa ficar para acionar a bomba manualmente. Isso mesmo, não dá para fazer de longe. É sacrifício. E aí vem o momento mais pesado do filme. O Ri Jun-pyung, o cara que parecia frio, traiçoeiro, que só pensava em si mesmo, toma a decisão. Ele vai ficar. Ele se despede do Joe, dá umas últimas instruções e até faz umas piadas, tipo para quebrar o clima. Mas você vê que ele sabe que vai morrer. E ele aceita. O Joe tenta impedir, grita, não quer deixar o cara. Mas o Ri dá um jeito de mandá-lo embora, porque sabe que o Joe tem alguém esperando por ele. A esposa. O filho que tá para nascer. O Ri, por outro lado, já perdeu tudo. Então ele escolhe ser o cara que vai salvar o mundo naquele momento. Enquanto o Joe foge com a ajuda de helicópteros e a galera do resgate, o Ri fica lá, sozinho,
no meio da fumaça, com o vulcão rugindo ao redor. Ele aciona a bomba. Boom! Uma explosão gigantesca acontece, mas não destrói tudo. Ela libera a pressão, faz o vulcão respirar, digamos assim, e impede a erupção catastrófica. Tudo começa a se acalmar. O céu clareia. As tremedeiras param. As pessoas nas cidades percebem que, do nada, tudo ficou em silêncio. É como se o mundo tivesse segurado a respiração e, de repente, soltado o ar. Este homem se viu em meio a uma grande catástrofe global. Ele viu tudo ao seu redor desmoronar. Parecia um pesadelo. Diante de tantos eventos, ele viu uma população inteira correndo desesperada. E ele também precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar. Ele só não sabia que o que estava vivendo era um evento sísmico sem proporções, onde quilômetros abaixo da superfície existia um vulcão adormecido que agora decidira entrar em erupção. Qual seria a dimensão deste desastre natural? Mas uma coisa é certa: a vida dele e de todas as pessoas que passaram por essa experiência nunca mais será a mesma. Será que existe uma maneira de parar tamanha força da natureza? Viva esta aventura ao lado deste protagonista, em meio a uma cidade que se encontra mergulhada no caos. Tudo começa do nada, com um baita boom. O Monte Baekdu, um vulcão gigante que fica entre a China e a Coreia do Norte, simplesmente acorda depois de ficar séculos quietinho. E não é uma erupção qualquer, é tipo explosão de fim de mundo. A terra treme, prédios desabam, carros viram brinquedos, gente correndo para tudo quanto é lado. Um verdadeiro caos. Só que isso não para por aí. Os cientistas percebem que esse primeiro estouro foi só o começo. Eles estudam os dados, olham gráficos malucos e percebem que vai vir coisa muito, mas muito pior. E rápido. Eles preveem uma série de erupções seguidas, tipo dominó, que podem destruir a península coreana toda, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte. Se não fizerem nada, vai ser o fim. E aí começa a corrida contra o tempo. O governo da Coreia do Sul se junta com cientistas especialistas em vulcões e terremotos e tentam bolar um plano maluco, porque plano normal já não vai resolver mais nada. Um cara chamado Kang Bong-rai, que é tipo o cérebro do time de cientistas, tem uma ideia: usar uma explosão controlada dentro do vulcão para impedir que ele exploda de vez e acabe com tudo. Como se fosse soltar o ar de uma bexiga devagar para ela não estourar, sabe? Mas para isso funcionar, eles precisam de urânio. E não é qualquer urânio, é urânio de bomba nuclear. E onde tem isso? Exatamente, na Coreia do Norte, escondido em mísseis. Agora imagina, para impedir que o vulcão acabe com tudo, eles vão ter que roubar material nuclear de um país vizinho que não é nada amigável. A missão já nasce completamente insana. Aí entra o capitão Jo In-chang. Ele é do exército, mas não é nenhum herói de filme de ação, sabe? Ele é meio estabanado, meio perdido, mas tem um bom coração. Ele é chamado para liderar essa missão doida, entrar escondido na Coreia do Norte, encontrar o urânio e trazer de volta. Tudo isso enquanto o chão tá tremendo, o céu tá cinza de fumaça e todo mundo tá em pânico. Só que o governo da Coreia do Sul sabe que o Jo não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles mandam ele fazer contato com um cara chamado Ri Jun-pyung, que é um norte-coreano que já foi agente secreto, meio traidor, meio gênio. Só que ele tá preso, então eles têm que libertar o cara e convencer ele a ajudar. Enquanto tudo isso rola em Seul, a cidade tá virando de cabeça para baixo. A esposa do Joe, que tá grávida, tenta sobreviver no meio de todo esse desastre. A gente vê cenas dela tentando escapar de prédios caindo, sirenes tocando, pessoas em pânico. É um lembrete de que não é só missão militar. Tem famílias, tem vidas ali no meio do caos. Então, ele é jogado no meio da zona de guerra logo de cara. O cara mal teve tempo de entender o que está acontecendo, já está dentro de um avião militar, voando para a Coreia do Norte, cheio de tensão. Só que aí, pá, o avião sofre um ataque. Tudo explode. O plano já começa dando errado. Clássico, né? O Joe sobrevive, claro, mas cai no meio do nada, com neve, fumaça e soldados por todo lado. E agora ele precisa achar o tal Ri Jun-pyung, aquele espião norte-coreano preso, que é tipo o único que sabe onde está o urânio. Ele é esperto, cheio de truques, meio debochado, daqueles caras que você nunca sabe se tá do seu lado ou se vai te apunhalar. Quando o Joe finalmente encontra o Ri, a tensão já tá no máximo. Os dois são de países inimigos, não se confiam nem um pouco.
mas não têm escolha. Precisam trabalhar juntos. E aí começa a parceria mais doida do filme. Enquanto isso, o mundo tá se desmanchando. O vulcão continua rugindo. O chão não para de tremer. É tipo um cronômetro gigante dizendo: corre, ou vai tudo pelos ares. E enquanto o Joe e o Ri tentam fugir dos soldados norte-coreanos, eles também têm que descobrir onde está guardado o urânio, que está escondido dentro de um míssil subterrâneo, numa base ultra secreta. O caminho até lá? Um pesadelo. Eles são perseguidos, se metem em troca de tiros, fogem por túneis, pegam carona em caminhões, enfrentam 1000 armadilhas. E mesmo com toda essa treta, o Ri Jun-pyung vai mostrando que é mais esperto do que parece. Ele engana soldados, cria planos do nada, salva o Joe mais de uma vez, mas sempre com aquela cara de quem só tá fazendo isso porque é divertido pra ele. E o Joe? Ele vai ficando mais confiante, mais decidido. No começo ele era só um militar atrapalhado, mas ali no meio da loucura, ele começa a mostrar coragem de verdade. Não é um herói perfeito, mas é o cara que não desiste. No meio disso tudo, eles finalmente acham o local onde está o urânio. É uma base escondida, cercada de soldados. A tensão explode. Eles precisam entrar, pegar o material radioativo e sair vivos, sem causar uma explosão nuclear, claro. Fácil, né? Só que nada é fácil nesse filme. Eles entram na base, enfrentam mais soldados, quase morrem, mas conseguem pegar o urânio. Só que a coisa não termina aí. Agora eles têm que transportar esse negócio super perigoso até o vulcão, lá no alto do Monte Baekdu. Tudo isso enquanto o tempo tá acabando, o vulcão tá prestes a estourar de vez, e o mundo parece que vai colapsar a qualquer segundo. Ah, e lembra da esposa do Joe? Lá em Seul, ela continua tentando sobreviver. Os terremotos aumentam, a cidade tá um caos. Ela tenta fugir com outras pessoas, mas as coisas só pioram. Isso deixa tudo ainda mais urgente porque o Joe não tá só salvando o país. Ele tá tentando salvar a própria família também. A parte 2 termina com os dois caras, Joe e Ri, exaustos, cobertos de lama e neve, com o urânio nas mãos e o destino de milhões de pessoas nas costas. Eles ainda não se confiam totalmente, mas agora existe uma faísca de respeito entre eles. O Joe vê que o Ri, mesmo sendo um cara complicado, também tem algo a perder. E o Ri começa a perceber que o Joe é mais valente do que parecia. Então, o Jo In-chang e o Ri Jun-pyung finalmente estão com o urânio nas mãos. Só que assim, não é tipo, uhul, agora é só levar lá e pronto. Nada é fácil nesse filme. Eles têm que atravessar um território destruído, com soldados atrás deles, terremotos sacudindo tudo e o vulcão cada vez mais maluco, cuspindo fumaça e lava que nem dragão com dor de barriga. Os caras estão no limite. O Joe tá todo arrebentado, mas não para. O Ri, mesmo com aquele jeitão frio dele, começa a mostrar que se importa. Tipo, ele finge que não liga, mas você vê nos olhos que ele tá tentando fazer a coisa certa. Enquanto isso, lá embaixo, na cidade, a esposa do Joe tá tentando chegar num abrigo de emergência. O chão racha, os prédios desabam, e ela tá grávida, sozinha. E mesmo assim não desiste. Você fica naquela aflição de, meu Deus, alguém ajuda essa mulher. Ela representa toda a galera inocente que vai sofrer se o plano der errado. Beleza. Agora corta de volta pros dois caras no topo do mundo. Eles chegam no Monte Baekdu, que já tá prestes a explodir como se fosse o fim do planeta. A missão é detonar uma bomba feita com o urânio bem no lugar certo, no momento certo, para liberar a pressão do vulcão sem explodir tudo. É tipo tentar soltar o vapor de uma panela de pressão gigante, sem deixar ela voar pelos ares. Mas aí, óbvio, as coisas complicam. Um grupo de soldados norte-coreanos aparece para impedir tudo. Eles não sabem do plano ou não acreditam. Acham que os dois são terroristas ou traidores. Começa mais uma treta. Troca de tiros, correria, explosões. O Joe quase morre tentando proteger o detonador. E o Ri? Ele percebe que alguém precisa ficar para acionar a bomba manualmente. Isso mesmo. Não dá para fazer de longe. É sacrifício. E aí vem o momento mais pesado do filme. O Ri Jun-pyung, o cara que parecia frio, traiçoeiro, que só pensava em si mesmo, toma a decisão. Ele vai ficar. Ele se despede do Joe, dá umas últimas instruções e até faz umas piadas, tipo para quebrar o clima. Mas você vê que ele sabe que vai morrer. E ele aceita. O Joe tenta impedir, grita, não quer deixar o cara. Mas o Ri dá um jeito de mandá-lo embora, porque sabe que o Joe tem alguém esperando por ele.
a esposa, o filho que tá para nascer. O Ri, por outro lado, já perdeu tudo. Então ele escolhe ser o cara que vai salvar o mundo naquele momento. Enquanto o Joe foge com a ajuda de helicópteros e a galera do resgate, o Ri fica lá, sozinho, no meio da fumaça, com o vulcão rugindo ao redor. Ele aciona a bomba. Boom! Uma explosão gigantesca acontece, mas não destrói tudo. Ela libera a pressão, faz o vulcão respirar, digamos assim, e impede a erupção catastrófica. Tudo começa a se acalmar. O céu clareia. As tremedeiras param. As pessoas nas cidades percebem que, do nada, tudo ficou em silêncio. É como se o mundo tivesse segurado a respiração e, de repente, soltado o ar. Este homem se viu em meio a uma grande catástrofe global. Ele viu tudo ao seu redor desmoronar. Parecia um pesadelo. Diante de tantos eventos, ele viu uma população inteira correndo desesperada. E ele também precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar. Ele só não sabia que o que estava vivendo era um evento sísmico sem proporções, onde quilômetros abaixo da superfície existia um vulcão adormecido que agora decidira entrar em erupção. Qual seria a dimensão deste desastre natural? Mas uma coisa é certa: a vida dele e de todas as pessoas que passaram por essa experiência nunca mais será a mesma. Será que existe uma maneira de parar tamanha força da natureza? Viva esta aventura ao lado deste protagonista, em meio a uma cidade que se encontra mergulhada no caos. Tudo começa do nada, com um baita boom. O Monte Baekdu, um vulcão gigante que fica entre a China e a Coreia do Norte, simplesmente acorda depois de ficar séculos quietinho. E não é uma erupção qualquer, é tipo explosão de fim de mundo. A terra treme, prédios desabam, carros viram brinquedos, gente correndo para tudo quanto é lado. Um verdadeiro caos. Só que isso não para por aí. Os cientistas percebem que esse primeiro estouro foi só o começo. Eles estudam os dados, olham gráficos malucos e percebem que vai vir coisa muito, mas muito pior. E rápido. Eles preveem uma série de erupções seguidas, tipo dominó, que podem destruir a península coreana toda, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte. Se não fizerem nada, vai ser o fim. E aí começa a corrida contra o tempo. O governo da Coreia do Sul se junta com cientistas especialistas em vulcões e terremotos e tentam bolar um plano maluco, porque plano normal já não vai resolver mais nada. Um cara chamado Kang Bong-rai, que é tipo o cérebro do time de cientistas, tem uma ideia: usar uma explosão controlada dentro do vulcão para impedir que ele exploda de vez e acabe com tudo. Como se fosse soltar o ar de uma bexiga devagar para ela não estourar, sabe? Mas para isso funcionar, eles precisam de urânio. E não é qualquer urânio, é urânio de bomba nuclear. E onde tem isso? Exatamente, na Coreia do Norte, escondido em mísseis. Agora imagina, para impedir que o vulcão acabe com tudo, eles vão ter que roubar material nuclear de um país vizinho que não é nada amigável. A missão já nasce completamente insana. Aí entra o capitão Jo In-chang. Ele é do exército, mas não é nenhum herói de filme de ação, sabe? Ele é meio estabanado, meio perdido, mas tem um bom coração. Ele é chamado para liderar essa missão doida, entrar escondido na Coreia do Norte, encontrar o urânio e trazer de volta. Tudo isso enquanto o chão tá tremendo, o céu tá cinza de fumaça e todo mundo tá em pânico. Só que o governo da Coreia do Sul sabe que o Jo não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles mandam ele fazer contato com um cara chamado Ri Jun-pyung, que é um norte-coreano que já foi agente secreto, meio traidor, meio gênio. Só que ele tá preso, então eles têm que libertar o cara e convencer ele a ajudar. Enquanto tudo isso rola em Seul, a cidade tá virando de cabeça para baixo. A esposa do Joe, que tá grávida, tenta sobreviver no meio de todo esse desastre. A gente vê cenas dela tentando escapar de prédios caindo, sirenes tocando, pessoas em pânico. É um lembrete de que não é só missão militar. Tem famílias, tem vidas ali no meio do caos. Então, ele é jogado no meio da zona de guerra logo de cara. O cara mal teve tempo de entender o que tá acontecendo, já tá dentro de um avião militar, voando para a Coreia do Norte, cheio de tensão. Só que aí, pá, o avião sofre um ataque. Tudo explode. O plano já começa dando errado. Clássico, né? O Joe sobrevive, claro, mas cai no meio do nada, com neve, fumaça e soldados por todo lado. E agora ele precisa achar o tal Ri Jun-pyung, aquele espião norte-coreano preso, que é tipo o único que sabe onde tá o urânio. Ele é esperto,
cheio de truques, meio debochado, daqueles caras que você nunca sabe se tá do seu lado ou se vai te apunhalar. Quando o Joe finalmente encontra o Ri, a tensão já tá no máximo. Os dois são de países inimigos, não se confiam nem um pouco, mas não têm escolha, precisam trabalhar juntos. E aí começa a parceria mais doida do filme. Enquanto isso, o mundo tá se desmanchando. O vulcão continua rugindo, o chão não para de tremer. É tipo um cronômetro gigante dizendo: corre, ou vai tudo pelos ares. E enquanto o Joe e o Ri tentam fugir dos soldados norte-coreanos, eles também têm que descobrir onde está guardado o urânio, que está escondido dentro de um míssil subterrâneo, numa base ultra secreta. O caminho até lá? Um pesadelo. Eles são perseguidos, se metem em troca de tiros, fogem por túneis, pegam carona em caminhões, enfrentam 1000 armadilhas. E mesmo com toda essa treta, o Ri Jun-pyung vai mostrando que é mais esperto do que parece. Ele engana soldados, cria planos do nada, salva o Joe mais de uma vez, mas sempre com aquela cara de quem só tá fazendo isso porque é divertido pra ele. E o Joe? Ele vai ficando mais confiante, mais decidido. No começo ele era só um militar atrapalhado, mas ali no meio da loucura, ele começa a mostrar coragem de verdade. Não é um herói perfeito, mas é o cara que não desiste. No meio disso tudo, eles finalmente acham o local onde está o urânio. É uma base escondida, cercada de soldados. A tensão explode. Eles precisam entrar, pegar o material radioativo e sair vivos, sem causar uma explosão nuclear, claro. Fácil, né? Só que nada é fácil nesse filme. Eles entram na base, enfrentam mais soldados, quase morrem, mas conseguem pegar o urânio. Só que a coisa não termina aí. Agora eles têm que transportar esse negócio super perigoso até o vulcão, lá no alto do Monte Baekdu. Tudo isso enquanto o tempo tá acabando, o vulcão tá prestes a estourar de vez, e o mundo parece que vai colapsar a qualquer segundo. Ah, e lembra da esposa do Joe? Lá em Seul, ela continua tentando sobreviver. Os terremotos aumentam, a cidade tá um caos. Ela tenta fugir com outras pessoas, mas as coisas só pioram. Isso deixa tudo ainda mais urgente porque o Joe não tá só salvando o país. Ele tá tentando salvar a própria família também. A parte 2 termina com os dois caras, Joe e Ri, exaustos, cobertos de lama e neve, com o urânio nas mãos e o destino de milhões de pessoas nas costas. Eles ainda não se confiam totalmente, mas agora existe uma faísca de respeito entre eles. O Joe vê que o Ri, mesmo sendo um cara complicado, também tem algo a perder. E o Ri começa a perceber que o Joe é mais valente do que parecia. Então, o Jo In-chang e o Ri Jun-pyung finalmente estão com o urânio nas mãos. Só que assim, não é tipo, uhul, agora é só levar lá e pronto. Nada é fácil nesse filme. Eles têm que atravessar um território destruído, com soldados atrás deles, terremotos sacudindo tudo e o vulcão cada vez mais maluco, cuspindo fumaça e lava que nem dragão com dor de barriga. Os caras estão no limite. O Joe tá todo arrebentado, mas não para. O Ri, mesmo com aquele jeitão frio dele, começa a mostrar que se importa. Tipo, ele finge que não liga, mas você vê nos olhos que ele tá tentando fazer a coisa certa. Enquanto isso, lá embaixo, na cidade, a esposa do Joe tá tentando chegar num abrigo de emergência. O chão racha, os prédios desabam, e ela tá grávida, sozinha. E mesmo assim não desiste. Você fica naquela aflição de, meu Deus, alguém ajuda essa mulher. Ela representa toda a galera inocente que vai sofrer se o plano der errado. Beleza. Agora corta de volta pros dois caras no topo do mundo. Eles chegam no Monte Baekdu, que já tá prestes a explodir como se fosse o fim do planeta. A missão é detonar uma bomba feita com o urânio bem no lugar certo, no momento certo, para liberar a pressão do vulcão sem explodir tudo. É tipo tentar soltar o vapor de uma panela de pressão gigante, sem deixar ela voar pelos ares. Mas aí, óbvio, as coisas complicam. Um grupo de soldados norte-coreanos aparece para impedir tudo. Eles não sabem do plano ou não acreditam. Acham que os dois são terroristas ou traidores. Começa mais uma treta. Troca de tiros, correria, explosões. O Joe quase morre tentando proteger o detonador. E o Ri? Ele percebe que alguém precisa ficar para acionar a bomba manualmente. Isso mesmo. Não dá para fazer de longe. É sacrifício. E aí vem o momento mais pesado do filme. O Ri Jun-pyung, o cara que parecia frio, traiçoeiro, que só pensava em si mesmo, toma a decisão. Ele vai ficar.
Ele se despede do Joe, dá umas últimas instruções e até faz umas piadas, tipo pra quebrar o clima. Mas você vê que ele sabe que vai morrer, e ele aceita. O Joe tenta impedir, grita, não quer deixar o cara. Mas o Ri dá um jeito de mandá-lo embora, porque sabe que o Joe tem alguém esperando por ele. A esposa, o filho que tá pra nascer. O Ri, por outro lado, já perdeu tudo. Então ele escolhe ser o cara que vai salvar o mundo naquele momento. Enquanto o Joe foge com a ajuda de helicópteros e a galera do resgate, o Ri fica lá, sozinho, no meio da fumaça, com o vulcão rugindo ao redor. Ele aciona a bomba. Boom! Uma explosão gigantesca acontece, mas não destrói tudo. Ela libera a pressão, faz o vulcão respirar, digamos assim, e impede a erupção catastrófica. Tudo começa a se acalmar. O céu clareia. As tremedeiras param. As pessoas nas cidades percebem que, do nada, tudo ficou em silêncio. É como se o mundo tivesse segurado a respiração e, de repente, soltado o ar. Este homem se viu em meio a uma grande catástrofe global. Ele viu tudo ao seu redor desmoronar. Parecia um pesadelo. Diante de tantos eventos, ele viu uma população inteira correndo desesperada, e ele também precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar. Ele só não sabia que o que estava vivendo era um evento sísmico sem proporções, onde quilômetros abaixo da superfície existia um vulcão adormecido que agora decidira entrar em erupção. Qual seria a dimensão deste desastre natural? Mas uma coisa é certa: a vida dele e de todas as pessoas que passaram por essa experiência nunca mais será a mesma. Será que existe uma maneira de parar tamanha força da natureza? Viva esta aventura ao lado deste protagonista, em meio a uma cidade que se encontra mergulhada no caos. Tudo começa do nada, com um baita boom. O Monte Baekdu, um vulcão gigante que fica entre a China e a Coreia do Norte, simplesmente acorda depois de ficar séculos quietinho. E não é uma erupção qualquer, é tipo explosão de fim de mundo. A terra treme, prédios desabam, carros viram brinquedos, gente correndo para tudo quanto é lado. Um verdadeiro caos. Só que isso não para por aí. Os cientistas percebem que esse primeiro estouro foi só o começo. Eles estudam os dados, olham gráficos malucos e percebem que vai vir coisa muito, mas muito pior. E rápido. Eles preveem uma série de erupções seguidas, tipo dominó, que podem destruir a península coreana toda, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte. Se não fizerem nada, vai ser o fim. E aí começa a corrida contra o tempo. O governo da Coreia do Sul se junta com cientistas especialistas em vulcões e terremotos e tentam bolar um plano maluco, porque plano normal já não vai resolver mais nada. Um cara chamado Kang Bong-rai, que é tipo o cérebro do time de cientistas, tem uma ideia: usar uma explosão controlada dentro do vulcão para impedir que ele exploda de vez e acabe com tudo. Como se fosse soltar o ar de uma bexiga devagar para ela não estourar, sabe? Mas para isso funcionar, eles precisam de urânio. E não é qualquer urânio, é urânio de bomba nuclear. E onde tem isso? Exatamente, na Coreia do Norte, escondido em mísseis. Agora imagina, para impedir que o vulcão acabe com tudo, eles vão ter que roubar material nuclear de um país vizinho que não é nada amigável. A missão já nasce completamente insana. Aí entra o capitão Jo In-chang. Ele é do exército, mas não é nenhum herói de filme de ação, sabe? Ele é meio estabanado, meio perdido, mas tem um bom coração. Ele é chamado para liderar essa missão doida, entrar escondido na Coreia do Norte, encontrar o urânio e trazer de volta. Tudo isso enquanto o chão tá tremendo, o céu tá cinza de fumaça e todo mundo tá em pânico. Só que o governo da Coreia do Sul sabe que o Jo não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles mandam ele fazer contato com um cara chamado Ri Jun-pyung, que é um norte-coreano que já foi agente secreto, meio traidor, meio gênio. Só que ele tá preso, então eles têm que libertar o cara e convencer ele a ajudar. Enquanto tudo isso rola em Seul, a cidade tá virando de cabeça para baixo. A esposa do Joe, que tá grávida, tenta sobreviver no meio de todo esse desastre. A gente vê cenas dela tentando escapar de prédios caindo, sirenes tocando, pessoas em pânico. É um lembrete de que não é só missão militar. Tem famílias, tem vidas ali no meio do caos. Então, ele é jogado no meio da zona de guerra logo de cara. O cara mal teve tempo de entender o que está acontecendo, já está dentro de um avião militar, voando para a Coreia do Norte, cheio de tensão. Só que aí, pá, o avião sofre um ataque. Tudo explode.
O plano já começa dando errado. Clássico, né? O Joe sobrevive, claro, mas cai no meio do nada, com neve, fumaça e soldados por todo lado. E agora ele precisa achar o tal Ri Jun-pyung, aquele espião norte-coreano preso, que é tipo o único que sabe onde está o urânio. Ele é esperto, cheio de truques, meio debochado, daqueles caras que você nunca sabe se tá do seu lado ou se vai te apunhalar. Quando o Joe finalmente encontra o Ri, a tensão já tá no máximo. Os dois são de países inimigos, não se confiam nem um pouco, mas não têm escolha, precisam trabalhar juntos. E aí começa a parceria mais doida do filme. Enquanto isso, o mundo tá se desmanchando. O vulcão continua rugindo, o chão não para de tremer. É tipo um cronômetro gigante dizendo: corre, ou vai tudo pelos ares. E enquanto o Joe e o Ri tentam fugir dos soldados norte-coreanos, eles também têm que descobrir onde está guardado o urânio, que está escondido dentro de um míssil subterrâneo, numa base ultra secreta. O caminho até lá? Um pesadelo. Eles são perseguidos, se metem em troca de tiros, fogem por túneis, pegam carona em caminhões, enfrentam 1000 armadilhas. E mesmo com toda essa treta, o Ri Jun-pyung vai mostrando que é mais esperto do que parece. Ele engana soldados, cria planos do nada, salva o Joe mais de uma vez, mas sempre com aquela cara de quem só tá fazendo isso porque é divertido pra ele. E o Joe? Ele vai ficando mais confiante, mais decidido. No começo ele era só um militar atrapalhado, mas ali no meio da loucura, ele começa a mostrar coragem de verdade. Não é um herói perfeito, mas é o cara que não desiste. No meio disso tudo, eles finalmente acham o local onde está o urânio. É uma base escondida, cercada de soldados. A tensão explode. Eles precisam entrar, pegar o material radioativo e sair vivos, sem causar uma explosão nuclear, claro. Fácil, né? Só que nada é fácil nesse filme. Eles entram na base, enfrentam mais soldados, quase morrem, mas conseguem pegar o urânio. Só que a coisa não termina aí. Agora eles têm que transportar esse negócio super perigoso até o vulcão, lá no alto do Monte Baekdu. Tudo isso enquanto o tempo tá acabando, o vulcão tá prestes a estourar de vez, e o mundo parece que vai colapsar a qualquer segundo. Ah, e lembra da esposa do Joe? Lá em Seul, ela continua tentando sobreviver. Os terremotos aumentam, a cidade tá um caos. Ela tenta fugir com outras pessoas, mas as coisas só pioram. Isso deixa tudo ainda mais urgente porque o Joe não tá só salvando o país. Ele tá tentando salvar a própria família também. A parte 2 termina com os dois caras, Joe e Ri, exaustos, cobertos de lama e neve, com o urânio nas mãos e o destino de milhões de pessoas nas costas. Eles ainda não se confiam totalmente, mas agora existe uma faísca de respeito entre eles. O Joe vê que o Ri, mesmo sendo um cara complicado, também tem algo a perder. E o Ri começa a perceber que o Joe é mais valente do que parecia. Então, o Joe In-chang e o Ri Jun-pyung finalmente estão com o urânio nas mãos. Só que assim, não é tipo, uhul, agora é só levar lá e pronto. Nada é fácil nesse filme. Eles têm que atravessar um território destruído, com soldados atrás deles, terremotos sacudindo tudo e o vulcão cada vez mais maluco, cuspindo fumaça e lava que nem dragão com dor de barriga. Os caras tão no limite. O Joe tá todo arrebentado, mas não para. O Ri, mesmo com aquele jeitão frio dele, começa a mostrar que se importa. Tipo, ele finge que não liga, mas você vê nos olhos que ele tá tentando fazer a coisa certa. Enquanto isso, lá embaixo, na cidade, a esposa do Joe tá tentando chegar num abrigo de emergência. O chão racha, os prédios desabam, e ela tá grávida, sozinha. E mesmo assim não desiste. Você fica naquela aflição de, meu Deus, alguém ajuda essa mulher. Ela representa toda a galera inocente que vai sofrer se o plano der errado. Beleza. Agora corta de volta pros dois caras no topo do mundo. Eles chegam no Monte Baekdu, que já tá prestes a explodir como se fosse o fim do planeta. A missão é detonar uma bomba feita com o urânio bem no lugar certo, no momento certo, para liberar a pressão do vulcão sem explodir tudo. É tipo tentar soltar o vapor de uma panela de pressão gigante, sem deixar ela voar pelos ares. Mas aí, óbvio, as coisas complicam. Um grupo de soldados norte-coreanos aparece para impedir tudo. Eles não sabem do plano ou não acreditam. Acham que os dois são terroristas ou traidores. Começa mais uma treta. Troca de tiros, correria, explosões. O Joe quase morre tentando proteger o detonador. E o Ri?
Ele percebe que alguém precisa ficar para acionar a bomba manualmente. Isso mesmo, não dá para fazer de longe. É sacrifício. E aí vem o momento mais pesado do filme. O Ri Jun-pyung, o cara que parecia frio, traiçoeiro, que só pensava em si mesmo, toma a decisão. Ele vai ficar. Ele se despede do Joe, dá umas últimas instruções e até faz umas piadas, tipo para quebrar o clima. Mas você vê que ele sabe que vai morrer. E ele aceita. O Joe tenta impedir, grita, não quer deixar o cara. Mas o Ri dá um jeito de mandá-lo embora, porque sabe que o Joe tem alguém esperando por ele. A esposa. O filho que tá para nascer. O Ri, por outro lado, já perdeu tudo. Então ele escolhe ser o cara que vai salvar o mundo naquele momento. Enquanto o Joe foge com a ajuda de helicópteros e a galera do resgate, o Ri fica lá, sozinho, no meio da fumaça, com o vulcão rugindo ao redor. Ele aciona a bomba. Boom! Uma explosão gigantesca acontece, mas não destrói tudo. Ela libera a pressão, faz o vulcão respirar, digamos assim, e impede a erupção catastrófica. Tudo começa a se acalmar. O céu clareia. As tremedeiras param. As pessoas nas cidades percebem que, do nada, tudo ficou em silêncio. É como se o mundo tivesse segurado a respiração e, de repente, soltado o ar. Este homem se viu em meio a uma grande catástrofe global. Ele viu tudo ao seu redor desmoronar. Parecia um pesadelo. Diante de tantos eventos, ele viu uma população inteira correndo desesperada. E ele também precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar. Ele só não sabia que o que estava vivendo era um evento sísmico sem proporções, onde quilômetros abaixo da superfície existia um vulcão adormecido que agora decidira entrar em erupção. Qual seria a dimensão deste desastre natural? Mas uma coisa é certa: a vida dele e de todas as pessoas que passaram por essa experiência nunca mais será a mesma. Será que existe uma maneira de parar tamanha força da natureza? Viva esta aventura ao lado deste protagonista, em meio a uma cidade que se encontra mergulhada no caos. Tudo começa do nada, com um baita boom. O Monte Baekdu, um vulcão gigante que fica entre a China e a Coreia do Norte, simplesmente acorda depois de ficar séculos quietinho. E não é uma erupção qualquer, é tipo explosão de fim de mundo. A terra treme, prédios desabam, carros viram brinquedos, gente correndo para tudo quanto é lado. Um verdadeiro caos. Só que isso não para por aí. Os cientistas percebem que esse primeiro estouro foi só o começo. Eles estudam os dados, olham gráficos malucos e percebem que vai vir coisa muito, mas muito pior. E rápido. Eles preveem uma série de erupções seguidas, tipo dominó, que podem destruir a península coreana toda, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte. Se não fizerem nada, vai ser o fim. E aí começa a corrida contra o tempo. O governo da Coreia do Sul se junta com cientistas especialistas em vulcões e terremotos e tentam bolar um plano maluco, porque plano normal já não vai resolver mais nada. Um cara chamado Kang Bong-rai, que é tipo o cérebro do time de cientistas, tem uma ideia: usar uma explosão controlada dentro do vulcão para impedir que ele exploda de vez e acabe com tudo. Como se fosse soltar o ar de uma bexiga devagar para ela não estourar, sabe? Mas para isso funcionar, eles precisam de urânio. E não é qualquer urânio, é urânio de bomba nuclear. E onde tem isso? Exatamente, na Coreia do Norte, escondido em mísseis. Agora imagina, para impedir que o vulcão acabe com tudo, eles vão ter que roubar material nuclear de um país vizinho que não é nada amigável. A missão já nasce completamente insana. Aí entra o capitão Jo In-chang. Ele é do exército, mas não é nenhum herói de filme de ação, sabe? Ele é meio estabanado, meio perdido, mas tem um bom coração. Ele é chamado para liderar essa missão doida, entrar escondido na Coreia do Norte, encontrar o urânio e trazer de volta. Tudo isso enquanto o chão tá tremendo, o céu tá cinza de fumaça e todo mundo tá em pânico. Só que o governo da Coreia do Sul sabe que o Jo não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles mandam ele fazer contato com um cara chamado Ri Jun-pyung, que é um norte-coreano que já foi agente secreto, meio traidor, meio gênio. Só que ele tá preso, então eles têm que libertar o cara e convencer ele a ajudar. Enquanto tudo isso rola em Seul, a cidade tá virando de cabeça para baixo. A esposa do Joe, que tá grávida, tenta sobreviver no meio de todo esse desastre. A gente vê cenas dela tentando escapar de prédios caindo, sirenes tocando, pessoas em pânico. É um lembrete de que não é só missão militar. Tem famílias, tem vidas ali no meio do caos.
Então, ele é jogado no meio da zona de guerra logo de cara. O cara mal teve tempo de entender o que está acontecendo, já está dentro de um avião militar, voando para a Coreia do Norte, cheio de tensão. Só que aí, pá, o avião sofre um ataque. Tudo explode, o plano já começa dando errado. Clássico, né? O Joe sobrevive, claro, mas cai no meio do nada, com neve, fumaça e soldados por todo lado. E agora ele precisa achar o tal Ri Jun-pyung, aquele espião norte-coreano preso, que é tipo o único que sabe onde está o urânio. Ele é esperto, cheio de truques, meio debochado, daqueles caras que você nunca sabe se tá do seu lado ou se vai te apunhalar. Quando o Joe finalmente encontra o Ri, a tensão já tá no máximo. Os dois são de países inimigos, não se confiam nem um pouco, mas não têm escolha, precisam trabalhar juntos. E aí começa a parceria mais doida do filme. Enquanto isso, o mundo tá se desmanchando. O vulcão continua rugindo, o chão não para de tremer. É tipo um cronômetro gigante dizendo: corre, ou vai tudo pelos ares. E enquanto o Joe e o Ri tentam fugir dos soldados norte-coreanos, eles também têm que descobrir onde está guardado o urânio, que está escondido dentro de um míssil subterrâneo, numa base ultra secreta. O caminho até lá? Um pesadelo. Eles são perseguidos, se metem em troca de tiros, fogem por túneis, pegam carona em caminhões, enfrentam 1000 armadilhas. E mesmo com toda essa treta, o Ri Jun-pyung vai mostrando que é mais esperto do que parece. Ele engana soldados, cria planos do nada, salva o Joe mais de uma vez, mas sempre com aquela cara de quem só tá fazendo isso porque é divertido pra ele. E o Joe? Ele vai ficando mais confiante, mais decidido. No começo ele era só um militar atrapalhado, mas ali no meio da loucura, ele começa a mostrar coragem de verdade. Não é um herói perfeito, mas é o cara que não desiste. No meio disso tudo, eles finalmente acham o local onde está o urânio. É uma base escondida, cercada de soldados. A tensão explode. Eles precisam entrar, pegar o material radioativo e sair vivos, sem causar uma explosão nuclear, claro. Fácil, né? Só que nada é fácil nesse filme. Eles entram na base, enfrentam mais soldados, quase morrem, mas conseguem pegar o urânio. Só que a coisa não termina aí. Agora eles têm que transportar esse negócio super perigoso até o vulcão, lá no alto do Monte Baekdu. Tudo isso enquanto o tempo tá acabando, o vulcão tá prestes a estourar de vez, e o mundo parece que vai colapsar a qualquer segundo. Ah, e lembra da esposa do Joe? Lá em Seul, ela continua tentando sobreviver. Os terremotos aumentam, a cidade tá um caos. Ela tenta fugir com outras pessoas, mas as coisas só pioram. Isso deixa tudo ainda mais urgente porque o Joe não tá só salvando o país. Ele tá tentando salvar a própria família também. A parte 2 termina com os dois caras, Joe e Ri, exaustos, cobertos de lama e neve, com o urânio nas mãos e o destino de milhões de pessoas nas costas. Eles ainda não se confiam totalmente, mas agora existe uma faísca de respeito entre eles. O Joe vê que o Ri, mesmo sendo um cara complicado, também tem algo a perder. E o Ri começa a perceber que o Joe é mais valente do que parecia. Então, o Jo In-chang e o Ri Jun-pyung finalmente estão com o urânio nas mãos. Só que assim, não é tipo, uhul, agora é só levar lá e pronto. Nada é fácil nesse filme. Eles têm que atravessar um território destruído, com soldados atrás deles, terremotos sacudindo tudo e o vulcão cada vez mais maluco, cuspindo fumaça e lava que nem dragão com dor de barriga. Os caras estão no limite. O Joe tá todo arrebentado, mas não para. O Ri, mesmo com aquele jeitão frio dele, começa a mostrar que se importa. Tipo, ele finge que não liga, mas você vê nos olhos que ele tá tentando fazer a coisa certa. Enquanto isso, lá embaixo, na cidade, a esposa do Joe tá tentando chegar num abrigo de emergência. O chão racha, os prédios desabam, e ela tá grávida, sozinha. E mesmo assim não desiste. Você fica naquela aflição de, meu Deus, alguém ajuda essa mulher. Ela representa toda a galera inocente que vai sofrer se o plano der errado. Beleza. Agora corta de volta pros dois caras no topo do mundo. Eles chegam no Monte Baekdu, que já tá prestes a explodir como se fosse o fim do planeta. A missão é detonar uma bomba feita com o urânio bem no lugar certo, no momento certo, para liberar a pressão do vulcão sem explodir tudo. É tipo tentar soltar o vapor de uma panela de pressão gigante, sem deixar ela voar pelos ares. Mas aí, óbvio, as coisas complicam.
Um grupo de soldados norte-coreanos aparece para impedir tudo. Eles não sabem do plano ou não acreditam. Acham que os dois são terroristas ou traidores. Começa mais uma treta. Troca de tiros, correria, explosões. O Joe quase morre tentando proteger o detonador. E o Ri? Ele percebe que alguém precisa ficar para acionar a bomba manualmente. Isso mesmo. Não dá para fazer de longe. É sacrifício. E aí vem o momento mais pesado do filme. O Ri Jun-pyung, o cara que parecia frio, traiçoeiro, que só pensava em si mesmo, toma a decisão. Ele vai ficar. Ele se despede do Joe, dá umas últimas instruções e até faz umas piadas, tipo para quebrar o clima. Mas você vê que ele sabe que vai morrer. E ele aceita. O Joe tenta impedir, grita, não quer deixar o cara. Mas o Ri dá um jeito de mandá-lo embora, porque sabe que o Joe tem alguém esperando por ele. A esposa. O filho que tá para nascer. O Ri, por outro lado, já perdeu tudo. Então ele escolhe ser o cara que vai salvar o mundo naquele momento. Enquanto o Joe foge com a ajuda de helicópteros e a galera do resgate, o Ri fica lá, sozinho, no meio da fumaça, com o vulcão rugindo ao redor. Ele aciona a bomba. Boom! Uma explosão gigantesca acontece, mas não destrói tudo. Ela libera a pressão, faz o vulcão respirar, digamos assim, e impede a erupção catastrófica. Tudo começa a se acalmar. O céu clareia. As tremedeiras param. As pessoas nas cidades percebem que, do nada, tudo ficou em silêncio. É como se o mundo tivesse segurado a respiração e, de repente, soltado o ar. Este homem se viu em meio a uma grande catástrofe global. Ele viu tudo ao seu redor desmoronar. Parecia um pesadelo. Diante de tantos eventos, ele viu uma população inteira correndo desesperada. E ele também precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar. Ele só não sabia que o que estava vivendo era um evento sísmico sem proporções, onde quilômetros abaixo da superfície existia um vulcão adormecido que agora decidira entrar em erupção. Qual seria a dimensão deste desastre natural? Mas uma coisa é certa: a vida dele e de todas as pessoas que passaram por essa experiência nunca mais será a mesma. Será que existe uma maneira de parar tamanha força da natureza? Viva esta aventura ao lado deste protagonista, em meio a uma cidade que se encontra mergulhada no caos. Tudo começa do nada, com um baita boom. O Monte Baekdu, um vulcão gigante que fica entre a China e a Coreia do Norte, simplesmente acorda depois de ficar séculos quietinho. E não é uma erupção qualquer, é tipo explosão de fim de mundo. A terra treme, prédios desabam, carros viram brinquedos, gente correndo para tudo quanto é lado. Um verdadeiro caos. Só que isso não para por aí. Os cientistas percebem que esse primeiro estouro foi só o começo. Eles estudam os dados, olham gráficos malucos e percebem que vai vir coisa muito, mas muito pior. E rápido. Eles preveem uma série de erupções seguidas, tipo dominó, que podem destruir a península coreana toda, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte. Se não fizerem nada, vai ser o fim. E aí começa a corrida contra o tempo. O governo da Coreia do Sul se junta com cientistas especialistas em vulcões e terremotos e tentam bolar um plano maluco, porque plano normal já não vai resolver mais nada. Um cara chamado Kang Bong-rai, que é tipo o cérebro do time de cientistas, tem uma ideia: usar uma explosão controlada dentro do vulcão para impedir que ele exploda de vez e acabe com tudo. Como se fosse soltar o ar de uma bexiga devagar para ela não estourar, sabe? Mas para isso funcionar, eles precisam de urânio. E não é qualquer urânio, é urânio de bomba nuclear. E onde tem isso? Exatamente, na Coreia do Norte, escondido em mísseis. Agora imagina, para impedir que o vulcão acabe com tudo, eles vão ter que roubar material nuclear de um país vizinho que não é nada amigável. A missão já nasce completamente insana. Aí entra o capitão Jo In-chang. Ele é do exército, mas não é nenhum herói de filme de ação, sabe? Ele é meio estabanado, meio perdido, mas tem um bom coração. Ele é chamado para liderar essa missão doida, entrar escondido na Coreia do Norte, encontrar o urânio e trazer de volta. Tudo isso enquanto o chão tá tremendo, o céu tá cinza de fumaça e todo mundo tá em pânico. Só que o governo da Coreia do Sul sabe que o Jo não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles mandam ele fazer contato com um cara chamado Ri Jun-pyung, que é um norte-coreano que já foi agente secreto, meio traidor, meio gênio. Só que ele tá preso, então eles têm que libertar o cara e convencer ele a ajudar.
Enquanto tudo isso rola em Seul, a cidade tá virando de cabeça para baixo. A esposa do Joe, que tá grávida, tenta sobreviver no meio de todo esse desastre. A gente vê cenas dela tentando escapar de prédios caindo, sirenes tocando, pessoas em pânico. É um lembrete de que não é só missão militar. Tem famílias, tem vidas ali no meio do caos. Então, ele é jogado no meio da zona de guerra logo de cara. O cara mal teve tempo de entender o que tá acontecendo, já tá dentro de um avião militar, voando para a Coreia do Norte, cheio de tensão. Só que aí, pá, o avião sofre um ataque. Tudo explode. O plano já começa dando errado. Clássico, né? O Joe sobrevive, claro, mas cai no meio do nada, com neve, fumaça e soldados por todo lado. E agora ele precisa achar o tal Ri Jun-pyung, aquele espião norte-coreano preso, que é tipo o único que sabe onde tá o urânio. Ele é esperto, cheio de truques, meio debochado, daqueles caras que você nunca sabe se tá do seu lado ou se vai te apunhalar. Quando o Joe finalmente encontra o Ri, a tensão já tá no máximo. Os dois são de países inimigos, não se confiam nem um pouco, mas não têm escolha, precisam trabalhar juntos. E aí começa a parceria mais doida do filme. Enquanto isso, o mundo tá se desmanchando. O vulcão continua rugindo, o chão não para de tremer. É tipo um cronômetro gigante dizendo: corre, ou vai tudo pelos ares. E enquanto o Joe e o Ri tentam fugir dos soldados norte-coreanos, eles também têm que descobrir onde está guardado o urânio, que está escondido dentro de um míssil subterrâneo, numa base ultra secreta. O caminho até lá? Um pesadelo. Eles são perseguidos, se metem em troca de tiros, fogem por túneis, pegam carona em caminhões, enfrentam 1000 armadilhas. E mesmo com toda essa treta, o Ri Jun-pyung vai mostrando que é mais esperto do que parece. Ele engana soldados, cria planos do nada, salva o Joe mais de uma vez, mas sempre com aquela cara de quem só tá fazendo isso porque é divertido pra ele. E o Joe? Ele vai ficando mais confiante, mais decidido. No começo ele era só um militar atrapalhado, mas ali no meio da loucura, ele começa a mostrar coragem de verdade. Não é um herói perfeito, mas é o cara que não desiste. No meio disso tudo, eles finalmente acham o local onde está o urânio. É uma base escondida, cercada de soldados. A tensão explode. Eles precisam entrar, pegar o material radioativo e sair vivos, sem causar uma explosão nuclear, claro. Fácil, né? Só que nada é fácil nesse filme. Eles entram na base, enfrentam mais soldados, quase morrem, mas conseguem pegar o urânio. Só que a coisa não termina aí. Agora eles têm que transportar esse negócio super perigoso até o vulcão, lá no alto do Monte Baekdu. Tudo isso enquanto o tempo tá acabando, o vulcão tá prestes a estourar de vez, e o mundo parece que vai colapsar a qualquer segundo. Ah, e lembra da esposa do Joe? Lá em Seul, ela continua tentando sobreviver. Os terremotos aumentam, a cidade tá um caos. Ela tenta fugir com outras pessoas, mas as coisas só pioram. Isso deixa tudo ainda mais urgente porque o Joe não tá só salvando o país. Ele tá tentando salvar a própria família também. A parte 2 termina com os dois caras, Joe e Ri, exaustos, cobertos de lama e neve, com o urânio nas mãos e o destino de milhões de pessoas nas costas. Eles ainda não se confiam totalmente, mas agora existe uma faísca de respeito entre eles. O Joe vê que o Ri, mesmo sendo um cara complicado, também tem algo a perder. E o Ri começa a perceber que o Joe é mais valente do que parecia. Então, o Joe In-chang e o Ri Jun-pyung finalmente estão com o urânio nas mãos. Só que assim, não é tipo, uhul, agora é só levar lá e pronto. Nada é fácil nesse filme. Eles têm que atravessar um território destruído, com soldados atrás deles, terremotos sacudindo tudo e o vulcão cada vez mais maluco, cuspindo fumaça e lava que nem dragão com dor de barriga. Os caras estão no limite. O Joe tá todo arrebentado, mas não para. O Ri, mesmo com aquele jeitão frio dele, começa a mostrar que se importa. Tipo, ele finge que não liga, mas você vê nos olhos que ele tá tentando fazer a coisa certa. Enquanto isso, lá embaixo, na cidade, a esposa do Joe tá tentando chegar num abrigo de emergência. O chão racha, os prédios desabam, e ela tá grávida, sozinha. E mesmo assim não desiste. Você fica naquela aflição de, meu Deus, alguém ajuda essa mulher. Ela representa toda a galera inocente que vai sofrer se o plano der errado. Beleza. Agora corta de volta pros dois caras no topo do mundo. Eles chegam no Monte Baekdu
que já está prestes a explodir como se fosse o fim do planeta. A missão é detonar uma bomba feita com o urânio bem no lugar certo, no momento certo, para liberar a pressão do vulcão sem explodir tudo. É tipo tentar soltar o vapor de uma panela de pressão gigante, sem deixar ela voar pelos ares. Mas aí, óbvio, as coisas complicam. Um grupo de soldados norte-coreanos aparece para impedir tudo. Eles não sabem do plano ou não acreditam. Acham que os dois são terroristas ou traidores. Começa mais uma treta. Troca de tiros, correria, explosões. O Joe quase morre tentando proteger o detonador. E o Ri. Ele percebe que alguém precisa ficar para acionar a bomba manualmente. Isso mesmo. Não dá para fazer de longe. É sacrifício. E aí vem o momento mais pesado do filme. O Ri Jung-pyung, o cara que parecia frio, traiçoeiro, que só pensava em si mesmo, toma a decisão. Ele vai ficar. Ele se despede do Joe, dá umas últimas instruções e até faz umas piadas, tipo para quebrar o clima. Mas você vê que ele sabe que vai morrer. E ele aceita. O Joe tenta impedir, grita, não quer deixar o cara. Mas o Ri dá um jeito de mandá-lo embora, porque sabe que o Joe tem alguém esperando por ele. A esposa. O filho que tá para nascer. O Ri, por outro lado, já perdeu tudo. Então ele escolhe ser o cara que vai salvar o mundo naquele momento. Enquanto o Joe foge com a ajuda de helicópteros e a galera do resgate, o Ri fica lá, sozinho, no meio da fumaça, com o vulcão rugindo ao redor. Ele aciona a bomba. Boom! Uma explosão gigantesca acontece, mas não destrói tudo. Ela libera a pressão, faz o vulcão respirar, digamos assim, e impede a erupção catastrófica. Tudo começa a se acalmar. O céu clareia. As tremedeiras param. As pessoas nas cidades percebem que, do nada, tudo ficou em silêncio. É como se o mundo tivesse segurado a respiração e, de repente, soltado o ar. Este homem se viu em meio a uma grande catástrofe global. Ele viu tudo ao seu redor desmoronar. Parecia um pesadelo. Diante de tantos eventos, ele viu uma população inteira correndo desesperada, e ele também precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar. Ele só não sabia que o que estava vivendo era um evento sísmico sem proporções, onde quilômetros abaixo da superfície existia um vulcão adormecido que agora decidira entrar em erupção. Qual seria a dimensão deste desastre natural? Mas uma coisa é certa: a vida dele e de todas as pessoas que passaram por essa experiência nunca mais será a mesma. Será que existe uma maneira de parar tamanha força da natureza? Viva esta aventura ao lado deste protagonista, em meio a uma cidade que se encontra mergulhada no caos. Tudo começa do nada, com um baita boom. O Monte Baekdu, um vulcão gigante que fica entre a China e a Coreia do Norte, simplesmente acorda depois de ficar séculos quietinho. E não é uma erupção qualquer, é tipo explosão de fim de mundo. A terra treme, prédios desabam, carros viram brinquedos, gente correndo para tudo quanto é lado. Um verdadeiro caos. Só que isso não para por aí. Os cientistas percebem que esse primeiro estouro foi só o começo. Eles estudam os dados, olham gráficos malucos e percebem que vai vir coisa muito, mas muito pior. E rápido. Eles preveem uma série de erupções seguidas, tipo dominó, que podem destruir a península coreana toda, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte. Se não fizerem nada, vai ser o fim. E aí começa a corrida contra o tempo. O governo da Coreia do Sul se junta com cientistas especialistas em vulcões e terremotos e tentam bolar um plano maluco, porque plano normal já não vai resolver mais nada. Um cara chamado Kang Bong-rai, que é tipo o cérebro do time de cientistas, tem uma ideia: usar uma explosão controlada dentro do vulcão para impedir que ele exploda de vez e acabe com tudo. Como se fosse soltar o ar de uma bexiga devagar para ela não estourar, sabe? Mas para isso funcionar, eles precisam de urânio. E não é qualquer urânio, é urânio de bomba nuclear. E onde tem isso? Exatamente, na Coreia do Norte, escondido em mísseis. Agora imagina, para impedir que o vulcão acabe com tudo, eles vão ter que roubar material nuclear de um país vizinho que não é nada amigável. A missão já nasce completamente insana. Aí entra o capitão Jo In-chang. Ele é do exército, mas não é nenhum herói de filme de ação, sabe? Ele é meio estabanado, meio perdido, mas tem um bom coração. Ele é chamado para liderar essa missão doida, entrar escondido na Coreia do Norte, encontrar o urânio e trazer de volta. Tudo isso enquanto o chão tá tremendo, o céu tá cinza de fumaça e todo mundo tá em pânico.
Só que o governo da Coreia do Sul sabe que o Jo não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles mandam ele fazer contato com um cara chamado Ri Jun-pyung, que é um norte-coreano que já foi agente secreto, meio traidor, meio gênio. Só que ele tá preso, então eles têm que libertar o cara e convencer ele a ajudar. Enquanto tudo isso rola em Seul, a cidade tá virando de cabeça para baixo. A esposa do Joe, que tá grávida, tenta sobreviver no meio de todo esse desastre. A gente vê cenas dela tentando escapar de prédios caindo, sirenes tocando, pessoas em pânico. É um lembrete de que não é só missão militar. Tem famílias, tem vidas ali no meio do caos. Então, ele é jogado no meio da zona de guerra logo de cara. O cara mal teve tempo de entender o que tá acontecendo, já tá dentro de um avião militar, voando para a Coreia do Norte, cheio de tensão. Só que aí, pá, o avião sofre um ataque. Tudo explode. O plano já começa dando errado. Clássico, né? O Joe sobrevive, claro, mas cai no meio do nada, com neve, fumaça e soldados por todo lado. E agora ele precisa achar o tal Ri Jun-pyung, aquele espião norte-coreano preso, que é tipo o único que sabe onde tá o urânio. Ele é esperto, cheio de truques, meio debochado, daqueles caras que você nunca sabe se tá do seu lado ou se vai te apunhalar. Quando o Joe finalmente encontra o Ri, a tensão já tá no máximo. Os dois são de países inimigos, não se confiam nem um pouco, mas não têm escolha. Precisam trabalhar juntos. E aí começa a parceria mais doida do filme. Enquanto isso, o mundo tá se desmanchando. O vulcão continua rugindo. O chão não para de tremer. É tipo um cronômetro gigante dizendo: corre, ou vai tudo pelos ares. E enquanto o Joe e o Ri tentam fugir dos soldados norte-coreanos, eles também têm que descobrir onde está guardado o urânio, que está escondido dentro de um míssil subterrâneo, numa base ultra secreta. O caminho até lá? Um pesadelo. Eles são perseguidos, se metem em troca de tiros, fogem por túneis, pegam carona em caminhões, enfrentam 1000 armadilhas. E mesmo com toda essa treta, o Ri Jun-pyung vai mostrando que é mais esperto do que parece. Ele engana soldados, cria planos do nada, salva o Joe mais de uma vez, mas sempre com aquela cara de quem só tá fazendo isso porque é divertido pra ele. E o Joe? Ele vai ficando mais confiante, mais decidido. No começo ele era só um militar atrapalhado, mas ali no meio da loucura, ele começa a mostrar coragem de verdade. Não é um herói perfeito, mas é o cara que não desiste. No meio disso tudo, eles finalmente acham o local onde está o urânio. É uma base escondida, cercada de soldados. A tensão explode. Eles precisam entrar, pegar o material radioativo e sair vivos, sem causar uma explosão nuclear, claro. Fácil, né? Só que nada é fácil nesse filme. Eles entram na base, enfrentam mais soldados, quase morrem, mas conseguem pegar o urânio. Só que a coisa não termina aí. Agora eles têm que transportar esse negócio super perigoso até o vulcão, lá no alto do Monte Baekdu. Tudo isso enquanto o tempo tá acabando, o vulcão tá prestes a estourar de vez, e o mundo parece que vai colapsar a qualquer segundo. Ah, e lembra da esposa do Joe? Lá em Seul, ela continua tentando sobreviver. Os terremotos aumentam, a cidade tá um caos. Ela tenta fugir com outras pessoas, mas as coisas só pioram. Isso deixa tudo ainda mais urgente porque o Joe não tá só salvando o país. Ele tá tentando salvar a própria família também. A parte 2 termina com os dois caras, Joe e Ri, exaustos, cobertos de lama e neve, com o urânio nas mãos e o destino de milhões de pessoas nas costas. Eles ainda não se confiam totalmente, mas agora existe uma faísca de respeito entre eles. O Joe vê que o Ri, mesmo sendo um cara complicado, também tem algo a perder. E o Ri começa a perceber que o Joe é mais valente do que parecia. Então, o Jo In-chang e o Ri Jun-pyung finalmente estão com o urânio nas mãos. Só que assim, não é tipo, uhul, agora é só levar lá e pronto. Nada é fácil nesse filme. Eles têm que atravessar um território destruído, com soldados atrás deles, terremotos sacudindo tudo e o vulcão cada vez mais maluco, cuspindo fumaça e lava que nem dragão com dor de barriga. Os caras estão no limite. O Joe tá todo arrebentado, mas não para. O Ri, mesmo com aquele jeitão frio dele, começa a mostrar que se importa. Tipo, ele finge que não liga, mas você vê nos olhos que ele tá tentando fazer a coisa certa. Enquanto isso, lá embaixo, na cidade, a esposa do Joe tá tentando chegar num abrigo de emergência. O chão racha, os prédios desabam, e ela tá grávida, sozinha.
e mesmo assim não desiste. Você fica naquela aflição de, meu Deus, alguém ajuda essa mulher. Ela representa toda a galera inocente que vai sofrer se o plano der errado. Beleza. Agora corta de volta para os dois caras no topo do mundo. Eles chegam no Monte Baekdu, que já está prestes a explodir como se fosse o fim do planeta. A missão é detonar uma bomba feita com o urânio bem no lugar certo, no momento certo, para liberar a pressão do vulcão sem explodir tudo. É tipo tentar soltar o vapor de uma panela de pressão gigante, sem deixar ela voar pelos ares. Mas aí, óbvio, as coisas complicam. Um grupo de soldados norte-coreanos aparece para impedir tudo. Eles não sabem do plano ou não acreditam. Acham que os dois são terroristas ou traidores. Começa mais uma treta. Troca de tiros, correria, explosões. O Joe quase morre tentando proteger o detonador. E o Ri? Ele percebe que alguém precisa ficar para acionar a bomba manualmente. Isso mesmo. Não dá para fazer de longe. É sacrifício. E aí vem o momento mais pesado do filme. O Ri Jung-pyung, o cara que parecia frio, traiçoeiro, que só pensava em si mesmo, toma a decisão. Ele vai ficar. Ele se despede do Joe, dá umas últimas instruções e até faz umas piadas, tipo para quebrar o clima. Mas você vê que ele sabe que vai morrer. E ele aceita. O Joe tenta impedir, grita, não quer deixar o cara. Mas o Ri dá um jeito de mandá-lo embora, porque sabe que o Joe tem alguém esperando por ele. A esposa. O filho que tá para nascer. O Ri, por outro lado, já perdeu tudo. Então ele escolhe ser o cara que vai salvar o mundo naquele momento. Enquanto o Joe foge com a ajuda de helicópteros e a galera do resgate, o Ri fica lá, sozinho, no meio da fumaça, com o vulcão rugindo ao redor. Ele aciona a bomba. Boom! Uma explosão gigantesca acontece, mas não destrói tudo. Ela libera a pressão, faz o vulcão respirar, digamos assim, e impede a erupção catastrófica. Tudo começa a se acalmar. O céu clareia. As tremedeiras param. As pessoas nas cidades percebem que, do nada, tudo ficou em silêncio. É como se o mundo tivesse segurado a respiração e, de repente, soltado o ar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.